Todo ser humano tem 6 necessidades básicas principais. Se forem bem cuidadas, bem supridas, bem nutridas, nós temos condições de viver com mais propósito, com mais preenchimento, com mais plenitude e realização. Nós vamos falar sobre as 6 necessidades humanas, um conceito trazido por Tony Robbins lá na década de 90. E informações muito valiosas que, se a gente aprofundar, a gente consegue ter consciências ainda mais elevadas, resolver alguns conflitos, alguns desafios que a gente enfrenta na vida e criar condições para que a gente viva melhor, com mais intencionalidade, com mais propósito, com mais realização. Meu nome é Camila Tomazelli, eu sou terapeuta e mentora de empresários. E há mais de 15 anos eu estou nessa jornada do autoconhecimento, desenvolvimento humano, me lapidando e também contribuindo para transformações de vidas e também de negócios. Vamos lá? Então, muito bem. Quais são as 6 necessidades? Segundo essa teoria, esse ponto de vista, esse conteúdo trazido por Tony Robbins, nós temos 6 necessidades humanas principais, básicas, vamos dizer assim. Todo mundo precisa delas e que quando a gente cuida bem delas, a gente consegue viver melhor. A vida tem mais significado, tem mais propósito, tem mais preenchimento. Quais são elas? Então, certeza, incerteza, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. Todas elas são relevantes, todo ser humano tem todas essas 6 necessidades. Agora, para cada indivíduo, elas vão se apresentar com uma hierarquia diferente, numa intensidade diferente, ainda que todo mundo tenha todas essas necessidades a serem supridas e cuidadas e atendidas. Quando a gente olha para esse prisma, de que elas podem se configurar, ou seja, se apresentar de maneira diferente para cada um de nós, isso diz muito sobre os nossos comportamentos e as nossas escolhas na vida, o que é prioritário para cada um de nós. Quando eu atendo casais, por exemplo, e aí eles fazem esse exercício de identificação da hierarquia das 6 necessidades e a gente leva isso para o relacionamento, ou seja, como é que cada um prefere ou se sente mais preenchido em cada uma delas, eles alcançam um nível de intimidade, de comunhão e de companheirismo muito mais profundo. Requer coragem fazer esse exercício, porque a gente precisa ser muito vulnerável, muito honesto nas nossas respostas e na maneira como a gente vai apresentar isso para a nossa pessoa amada. Porém, é libertador e transformador em vários níveis. A gente também pode fazer esse exercício pensando na nossa vida profissional, na nossa carreira, nos nossos negócios. Como é que eu me posiciono na minha carreira, no meu negócio? Quando eu olho para o prisma das necessidades, isso vai dizer muito sobre o meu perfil empreendedor, por exemplo. Se é um perfil mais arrojado, se é um perfil mais conservador, se é um perfil aí mais voltado para o serviço, ou se é um perfil mais voltado para suprir as próprias necessidades, se sentir mais confiante, enfim, tudo mais. Esse exercício pode ser feito em diversas áreas da vida e de uma maneira muito profunda, que revela aí uma série de características ao nosso respeito. Feito isso, a gente tem condições de tomar algumas decisões e entender como a gente se funciona. Por isso eu falo, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é um caminho que é necessário para todos nós, todos os seres humanos, para que a gente possa não só viver melhor, mas também ser melhor contribuição no mundo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe como a gente funciona, como a gente opera, fica mais fácil também a gente compreender o outro e se relacionar com o outro. Então, crucial, urgente. Voltando para as 6 necessidades, nós vamos falar nesse episódio de uma forma mais breve sobre cada uma delas.
Quem quiser aprofundar, pode inclusive agendar uma sessão, por exemplo, comigo, e a gente faz uma sessão profunda aí das 6 necessidades, para que você saia com um repertório, né, com bastante informação e ferramentas e dicas de ações para que você possa desfrutar melhor desse conteúdo e de ser quem você é na sua vida, nas suas relações, nas diversas áreas em que você atua. Então vamos lá. A primeira necessidade é a necessidade da certeza. Isso tem a ver com a nossa necessidade de segurança, nos sentirmos seguros, nos sentirmos também confortáveis e, de certa forma, no controle. Então, percebe que já há uma oportunidade aí de ver quando essa necessidade está em desequilíbrio, né? Se a gente tem muita necessidade de controle, de segurança, a gente pode se sentir limitado na vida. Então, tem as nuances que a gente precisa cuidar, das intensidades também. Mas, de forma geral, todos nós, todos os seres humanos, temos essa necessidade da familiaridade, da previsibilidade. Por isso, criar um pouco de rotina na sua vida é algo muito importante, porque vai te trazer essa previsibilidade, esse conforto, essa segurança. Quando a gente pensa nisso, a gente vê assim que excesso de segurança ou controle ou de previsibilidade pode ser um problema. Então imagina se você soubesse de tudo que vai acontecer na sua vida, sempre. Depois de um tempo ia ser meio chato, né? Por isso que a gente precisa da segunda necessidade. A segunda necessidade humana é incerteza. Nossa, parece meio contraditório, porém as duas andam de mãos dadas, né? A gente precisa daquela sensação de novidade, de surpresa na nossa vida, de desconhecido. Então a gente precisa unir as duas na nossa rotina diária. Que tal inserir momentos de novidade? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem o hábito de ir à academia, né, fazer atividade física, que atividade física diferente você pode incorporar de vez em quando para trazer aí uma pitada de novo na sua rotina? Se você é uma pessoa que medita, faz orações, de que forma diferente você pode fazer isso, né? De que outras técnicas você pode experimentar que traria essa sensação de novidade para você? Isso cabe em tudo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho também, né? Ou seja, a forma como a gente executa a nossa liderança, a nossa gestão, o nosso negócio, tem que ter aquele pontinho ali de referência, que é a certeza, mas também precisa de um pouquinho de novidade, para trazer um pouquinho de movimento para a vida, porque a gente precisa disso também. Muito bem? Então, muito bem. A terceira necessidade humana é a significância. Todos nós precisamos nos sentir valiosos, especiais, únicos, queridos. Todos nós temos essa necessidade. E lógico que a gente vai tomar o cuidado para não ir no lado aí inflado do ego, né? De achar que a gente é a última bolacha do pacote, né? Que a gente é a oitava maravilha do universo, enfim, o alecrim dourado do rolê. A gente precisa tomar cuidado para não ir para arrogância, sentir o egocentrismo, né? Em que a gente é único e extremamente importante, extremamente valioso. Não é por aí. Então, vamos cuidar das nuances. A questão da significância é para que a gente sinta que a nossa existência tem valor, tem significado. Então, quando a gente vai para a vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades sociais também, é importante a gente se sentir amado, se sentir, na verdade, reconhecido, valorizado por quem a gente é e por aquilo que a gente faz. Então, vamos fazer uma reflexão, né, nesse momento. Quando você se sente importante? Em que situações você sente que você é uma pessoa valiosa?
o que as pessoas do seu convívio fazem ou precisariam fazer para você se sentir valioso, importante? Essa é uma boa reflexão que eu aconselho você a tirar um tempinho aí para fazer. Muito bem. A quarta necessidade humana é a necessidade de conexão e amor. Todos nós precisamos nos sentir amados ou sentir que amamos e também precisamos nos sentir conectados a algo. Isso me lembra da lei do pertencimento, né, da visão sistêmica. A gente precisa sentir que a gente pertence, ou seja, que a gente tem conexão. E isso também tem a ver com a terceira necessidade da significância, né? A segunda lei, a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Então a gente precisa sentir na quarta necessidade, que é de conexão e amor, que a gente está conectado com algo. Como que a gente faz isso? Ou alguém, né? A gente, por exemplo, estou caminhando na natureza e me sinto conectada com a natureza. Eu estou fazendo uma meditação e me sinto conectada com o Criador. Eu estou aqui no meu trabalho e me sinto conectada com as pessoas com quem eu convivo, os meus pares, meus clientes, meus fornecedores, minha equipe, enfim. Eu estou em casa e eu me sinto conectado com o meu cônjuge, com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, enfim. A gente precisa ter essa necessidade de conexão suprida, conexão e amor. Agora, o desequilíbrio dessa necessidade pode aparecer quando a gente se conecta e se identifica demais com os problemas, por exemplo. É uma forma descompensada, porém, que acontece da gente suprir essa necessidade. A gente se sente extremamente conectado, às vezes, com os problemas, com os desafios da vida. Agora, é saudável? Não muito. Então, que tal a gente ter mais consciência? Com o que eu tenho me sentido mais conectado, identificado na minha vida diária? E com quem? Quem são as pessoas pelas quais eu sinto amor e das quais eu sinto amor também, né? Por quem eu me sinto amado? E com quem eu me sinto mais conectado? Com que tipo de pessoa, de ambiente, de circunstância eu sinto mais conexão? E quais conexões eu tenho escolhido fazer? E se essas conexões têm sido nutritivas para você ou depreciativas. Essa também é uma ótima reflexão para você tirar um tempinho e fazer, certo? Então, essas 4 primeiras necessidades têm mais a ver com nossa vida relacional, né? Relacionamento com as outras pessoas, as nossas escolhas e ações relacionadas a nós mesmos, ao nosso trabalho, enfim, tem mais a ver aí com o físico e com o fazer e o ser e o ter, né? Agora, as 2 últimas necessidades, elas têm mais a ver com a parte espiritual, tem a ver com a nossa alma, ou seja, os chamados aí, as necessidades da nossa alma. Quais são elas? A 5ª necessidade é a necessidade de crescimento. Todos nós precisamos sentir que estamos evoluindo, que estamos nos desenvolvendo, crescendo. O oposto de crescer, de viver, não é a morte, é a estagnação. Então, se eu não estou florescendo na vida, crescendo, me desenvolvendo, me lapidando, me prosperando, eu estou definhando. Vamos dar uma pausa aqui para refletir sobre isso. Será que você tem sobrevivido simplesmente tocando a vida um dia de cada vez, do jeito que vem, como um zumbi, deixando a vida levar? Ou será que você tem vivido de uma maneira intencional e buscando se lapidar no processo, se desenvolver, aprender com as experiências, ser uma pessoa melhor, primeiro por você mesmo? Então a gente tem essa necessidade de sentir que a gente está fazendo algo de útil com a nossa vida, que a gente está
crescendo, evoluindo. Eu particularmente, eu Camila, eu acredito que a gente tá aqui nessa vida para se desenvolver, para evoluir, para sair cada vez melhor das experiências, dos relacionamentos, de cada situação, de cada escolha, enfim. Então, o que você tem feito para cuidar do seu desenvolvimento, do seu crescimento? E aqui abre uma série de leques, né? Como eu tô crescendo espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, questão de mentalidade, termos de comportamento e atitude, né? Questão de hábitos, a saúde, nos relacionamentos, na minha carreira. O que eu tenho feito que tem apoiado o meu desenvolvimento, o meu crescimento, o meu avanço, a minha evolução? E quais são as coisas que funcionam como âncoras na minha vida, me mantendo estagnada, definhando. Então, o que eu posso fazer, que escolhas eu posso ter hoje que vai me permitir a voltar a florescer? Ou, com mais intencionalidade, crescer, me desenvolver e evoluir na vida. E a última necessidade é a necessidade da contribuição. Todos nós nos sentimos mais preenchidos, mais completos, mais plenos quando a gente sente que a gente está vivendo com propósito. Ou seja, que quem a gente é e o que a gente faz a diferença no mundo, tem valor, é contribuição. E quando a gente atende a necessidade do crescimento, por exemplo, que a gente está aprendendo, se desenvolvendo, se lapidando, naturalmente a gente vai ter essa necessidade de transbordar, de compartilhar, de contribuir com as pessoas, com o mundo onde a gente está inserido. Não precisa ser causas humanitárias gigantescas. Às vezes é você ser contribuição na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, com seus amigos, na sua comunidade. Que contribuição você tem sido no seu mundo? E sim, pode ser servir, fazer serviço caridoso, né? Caridade. Pode ser tanto contribuir de maneira intencional, da maneira como você executa o seu trabalho ou dentro da sua casa, como pode ser através da caridade, que é aquele serviço amoroso, silencioso. Mas a gente precisa suprir todas essas 6 necessidades, para que a gente sinta preenchimento, para que a gente sinta que a vida vale a pena, para que a gente saia do modo de sobrevivência ou de estagnação e tenha uma vida com significado, uma vida boa, uma vida plena, uma vida próspera. Então é isso. Queria compartilhar com vocês essas 6 necessidades, porque é um tema que eu aprecio. Eu estudei isso há alguns anos atrás, muito louco, num DVD, uma série de DVDs, tinha uns 10 DVDs, eu acho, que é do Tony Robbins, é uma gravação de um treinamento que o Tony Robbins deu com uma outra profissional, que infelizmente agora eu não lembro o nome dela, que eu queria honrar ela aqui também, mas era um workshop específico sobre relacionamentos. Então eram as 6 necessidades atribuídas no universo dos relacionamentos. E nossa, me trouxe tantos insights na época e eu sempre uso isso com os meus clientes e de diversas formas. E recentemente isso voltou para mim, acho que por trabalhar com alguns clientes que trouxeram essa necessidade presente. E eu falei, tá aí um tema que pode ser de valor para as pessoas. Então, se você nunca tinha ouvido falar desse tema, fala aqui para mim como é que foi para você acessar esse conteúdo, essa consciência, essa informação. Se você já tinha ouvido falar, também gostaria de seu feedback, saber como é que você lida com essa informação ou como é que foi para você rever essa informação aqui.
e, enfim, que seja contribuição para você, que você possa crescer através desses conteúdos e lembrar que você sim é importante, que você é uma pessoa merecedora de amor e que você pode criar um ambiente em que você se sinta seguro e se permitir viver coisas extraordinárias e aventureiras na sua vida. Porque quando a gente se coloca à disposição de viver o novo, a gente tem mais possibilidade de crescer e aprender também, não é mesmo? Então é sobre isso. Muito obrigada, espero que você tenha se escolhido e eu vejo você.